Fala, galerinha do sexto ano, bem-vindo à nossa aula de Geografia Virtual. É isso aí. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso capítulo 4 do livro didático que fala a respeito de representação do espaço. Eu sei que vocês já até fizeram exercícios a respeito desse capítulo, mas vocês ainda não tiveram nenhum tipo de explicação. Pois bem, esse capítulo ele irá estar mostrando a vocês que um mapa, que é uma forma de representação, que a gente chamaria de representação cartográfica, ele tem toda uma história a ser contada. Mas, de cara, eu já posso falar para vocês que qualquer lugar dentro do meu espaço geográfico, eu posso estar descrevendo, eu posso estar desenhando, eu posso estar fotografando. Na verdade, essa necessidade que o ser humano sentiu de registrar o seu espaço geográfico, ele já nasce bem lá atrás na história, tá? Até mesmo pelos antigos babilônicos, pelos antigos egípcios, pelos gregos. Então, o homem sempre teve a necessidade de fazer os seus desenhos, de registrar aquilo que ele sentia, tá? Bom, quando a gente faz essa representação cartográfica, na verdade, eu estou informando tanto aspectos físicos quanto aspectos humanos de uma determinada região. Na verdade, eu estarei dando continuidade, então, a esse conteúdo. Está, então, na página 48, né? Estou aqui com o livrinho de vocês. E os objetivos é que vocês entendam e conheçam a origem e importância dos mapas para a nossa sociedade. Eu preciso conhecer as diferentes formas de fazer um mapa, de mapear um espaço geográfico e, na verdade, eu teria uma aula posterior separada só sobre alguns elementos que compõem o mapa. E especificamente eu vou estar falando sobre escala, ensinando vocês a calcularem a escala de um mapa, ok? Então, prestem atenção porque a nossa aula vai começar. Como eu disse na nossa abertura, os mapas são meios de representar o nosso espaço. E, na verdade, há diversos tipos de mapas, entre eles o mapa mundi, ou também posso representar apenas um pequeno espaço do nosso globo terrestre, ou posso representar através do mapa até mesmo o caminho da minha casa, o trajeto que eu faço para a escola e assim por diante. Ou seja, o mapa ele será específico de acordo com a minha necessidade. Todo mapa ele me permite conhecer e até mesmo avaliar o espaço e o conjunto de elementos que compõem esse determinado espaço. Só para se ter uma ideia, os próprios órgãos públicos eles utilizam os mapas para poder realizar obras, saber o que está acontecendo, saber aonde eles precisam distribuir energia, bairros que estão surgindo. Então é necessário que eles estejam catalogando todo esse espaço. A gente vai chamar até mesmo de topografia, que estaremos estudando posteriormente. E é claro que os mapas também servirão de estratégia, né, para as forças militares, fazendo com que eles possam controlar e defender melhor os nossos territórios. Qual é a origem e a importância dos mapas? Já desde a pré-história, o homem ele sempre sentiu a necessidade de estar representando as suas atividades através da pintura rupestre encontrado nas cavernas que são estudadas aí. Até mesmo aqui dentro do Brasil a gente tem algumas cavernas antigas ainda pertencentes à pré-história e nessas inscrições eles contam ali a sua história. Então, o homem sempre viu essa necessidade. Também já foram encontrados e estão em museus mapas entalhados em maquetes de madeira, pedra, argila, couro e também fibras naturais. Não nos faltará a oportunidade de estarmos falando a respeito dessa história dos mapas.
Dentro de um período da história que conhecemos por história antiga, falamos muito sobre filósofos, matemáticos, geógrafos, falamos sobre Pitágoras, Aristóteles, Eratóstenes e Ptolomeu. Todos esses filósofos gregos aí, eles acabam contribuindo com ideias, formas de representação da Terra e, dessa forma, a gente chegou até os mapas atuais. Quero chamar destaque para Ptolomeu, por exemplo, porque ele é um dos primeiros astrônomos que vai apresentar aí as coordenadas geográficas. Observe no desenho que eu estou colocando e observem também esses anjos que parece que está tocando uma cornetinha, mas na verdade isso aí é como se eles estivessem assoprando, tá? Então, eu queria que vocês percebessem que a direção do vento aí está sendo mostrada através desses anjos. E esse mapa ele tem algo muito em comum com os nossos mapas atuais. Por exemplo, ele já tem então as coordenadas que eu falei, ele tem contorno de continente, ele tem oceano, rio, montanhas, ele indica direção. Então, se você observar, é um mapa muito próximo aos mapas que nós temos atualmente. Já na Idade Média, que vai ocorrer entre o século V até o século XIV, a gente tem a religião. Quando eu falo religião, eu estou falando da religião católica, que vai estar influenciando bastante em relação a esses documentos conhecidos como cartográficos. Só para vocês terem uma noção, foi durante as grandes navegações, que é um período que os europeus vão até Jerusalém, quer dizer, na Ásia, para poder defender ali as suas terras que haviam sido tomadas pelos muçulmanos, né? Isso aí faz parte da história, posteriormente vocês irão estudar isso, mas o importante é que dentro dessas grandes navegações foram feitas novas descobertas de terras e acabaram tendo que registrar essas novas terras através de elaboração de mapas. Portugal, então, era um dos principais países que se preocupava muito com as técnicas de navegação e levavam isso tão a sério que eles criaram leis muito rigorosas, conhecidas como mapas portulanos. Era tanta cobiça em relação à descoberta de novos caminhos, né, para as Índias, descoberta para novas terras, que esses documentos, esses mapas portulanos, eles eram considerados secretos e, na verdade, se eles fossem entregues, se eles fossem roubados, estariam se descobrindo caminhos que os portugueses haviam traçado. Então, esses mapas ficavam guardados, muito bem guardados, vamos dizer, né, a expressão, as 7 chaves. A gente tem um documento aí português, que é uma carta, carta, tá, gente? Mapa é a mesma coisa, tá? Depois a gente explica por que é carta, por que é mapa. Mas quando eu falar carta aqui, se por um acaso eu falar, eu estou me referindo a mapa. Mas a gente tem uma carta aí que se chama Carta del Cantino. Essa carta é uma das cartas geográficas que retrata rotas marítimas portuguesas e é uma das mais antigas que a gente tem. Inclusive, nesse mapa, registra a parte, né, da terra brasileira que foi descoberta. Para se desenhar um mapa no passado, principalmente nesse período de grandes navegações, eram contratados os artistas mais famosos da época, porque esses mapas acabavam sendo verdadeiras obras de arte. Normalmente esses artistas até viajavam durante essas expedições dentro dos próprios navios. Hoje em dia, a gente já tem aviões, a gente tem satélites a partir do século XX e com certeza esses mapas eles se tornaram bem mais comuns ao que nós temos hoje, e aí inclusive representado no livro de vocês. Por falar em fotografia, vou falar de fotografia aérea. Esse tipo de representação ele surgiu, na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Foi uma técnica que eles inventaram para que pudessem produzir mapas e a gente vai chamar de aerofotogrametria, tá? Eles tinham câmeras especiais, elas eram acopladas aos aviões e eles iam ali registrando as suas áreas de acordo com a necessidade que eles viam
em mapear, né, a região de ataque ou de defesa. Mas foi em 1970, através dos Estados Unidos, que colocaram em órbita os primeiros satélites e que tudo modificou, tá? Então a gente passa a ter então agora as imagens de satélite. Eu posso, através do satélite, utilizar o radar, né, que ele vai ser utilizado para poder localizar objetos. Eu utilizo o satélite como objeto para comunicação através, né, do GPS, através de celulares, através de computadores. Eu posso utilizar o satélite também para espionagem, tá? Eu consigo detectar através de um satélite bases militares, eu consigo verificar o deslocamento de tropas. Outra utilidade do satélite é a própria utilidade civil, né? A utilidade de uso civil são de fundamental importância, porque, na verdade, a gente tem imagens que a gente vai poder prever a meteorologia, no caso, né, se vai chover, se não vai, se está vindo uma frente fria, se não está vindo. Eu utilizo para o turismo, eu utilizo para agricultura, pesca, bom, infinitas utilidades que eu teria, então, em relação às imagens de satélite. Galerinha, com o passar do tempo e muito uso de tecnologia, esses cientistas foram fazendo com que as imagens fossem ganhando mais resolução. E através dessas resoluções, né, definição, né, que você pode observar até a própria TV da sua casa. Quanto mais definição, melhor é a imagem, mais detalhes você consegue enxergar. Com satélites é a mesma coisa. E hoje em dia a gente consegue até mesmo controlar os elementos naturais da natureza, a gente consegue controlar situações, né, de queimadas, como ocorreu esse ano aí no início do ano, consegue fazer um controle de vegetação nativa, consegue fazer um controle de plantação. Então, gente, é muito interessante essa questão. E hoje, se nós temos esses mapas que nós podemos simplesmente abrir, se nós temos o GPS que nós podemos seguir, tudo isso teve um início, teve um meio e estamos vivendo um período contemporâneo, quer dizer, não tem um fim, tá bom? Então, a tendência é cada vez mais estarmos conectados através desses satélites. Espero que vocês tenham entendido e darei continuidade na nossa próxima aula. Fala, galerinha, e a nossa aula acabou. Conforme eu disse no início, nós não trabalhamos com todos os temas que estão aqui no nosso capítulo 4. Ficará ainda para uma próxima aula a escala cartográfica e também os tipos de mapas. Façam as atividades, dê uma olhadinha, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá nas abas do Google Sala de Aula. Eu terei imenso prazer em estar respondendo cada pergunta, ok? Outra coisa, gente, falando sobre o Google Sala de Aula, observem ao postarem as suas atividades. Tem aluno ainda postando atividade em aba que não tem valor. Para que a sua atividade seja avaliada, você tem a necessidade de colocar o exercício exatamente aonde está a valorização. Se você coloca o seu exercício, se você posta o seu exercício numa aba que não tem nenhum tipo de valorização, não tem como eu devolver com nota. Eu espero que isso tenha ficado claro. Existe lá no Google Sala de Aula uma forma que eu coloquei em cada grupo, em cada sala, uma forma de você fazer a postagem correta. Não deixe de assistir, não deixe de ler, pois eu tenho certeza que se você fizer isso, você não estará errando mais. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Cultura viva, muito além da sala de aula.